Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar do 6º episódio da 3ª temporada de Jornada nas Estrelas Discovery, intitulado Pirata. Gente, vamos lá. É o 6º episódio, tá? Esse episódio, ele, na minha opinião, ele deu uma melhorada, né, nas coisas, né? Porque os 3 últimos episódios eles foram muito repetitivos, né, na minha forma de ver as coisas, né? Sempre a Discovery ele precisando provar que é fiel para alguém, né, ou para alguma instituição ou para alguma coisa, né? E esse 6º episódio ele tem a característica de mostrar um pouco, né, do que a gente viu até agora nos 5 episódios, né? Ele foi uma grande concatenação, assim, né? Então você vai ter ação, você vai ter melodrama, você vai ter o book, você vai ter a questão da insubordinação da Michael, né? Você vai ter a questão da federação, né? Você vai ter o Stamets com a Dira, você vai ter vários elementos ali, entendeu? E a história não vai ficar presa só numa história A e numa história B. Na verdade, você vai ter uma história A, né, que é mais coesa, e você vai ter uma história B que é mais fragmentada, né, como a gente viu no 2º episódio, né? Mas vamos falar da história A. O que acontece, né? Existe, né, um sindicato do crime chamado Cadeia Esmeralda, né, e isso lembra demais Star Wars, né, que a gente vê muitos sindicatos do crime em Star Wars também, né? O sindicato do crime chamado Cadeia Esmeralda, né, que vai invadir, né, tá querendo invadir um planeta chamado Argent, né? E aí a Discovery tem que ficar ali de prontidão, né, caso, né, esse conflito se agrave, né? Só que o que acontece, né? A Discovery ela está sofrendo uma espécie de upload, no caso, né? Ela não precisou explodir, né, para virar a Discovery 1031A, no caso, né, NCC 1031A, né? E ela ficou com toda a tecnologia do século 32 ali, né? Enquanto os nossos oficiais estão recebendo essa tecnologia do século 32, inclusive novas insígnias, né, onde a insígnia é comunicador, tricorder e transportador e teletransporte ao mesmo tempo, né? E é interessante, né, que você vê que a insígnia é diferente agora, né? Você só vê ela é meio que uma elipsezinha, né? Onde você vê um delta ali muito apagadinho, né? Quer dizer, as pessoas estão falando que Discovery está sendo cada vez menos Star Trek, né? Então agora a vítima da vez, né, nesse episódio foi até o Delta, né, que fica no peito, né, dos oficiais, né? Até o Delta já desapareceu e já virou, né, uma elipsezinha com um Delta ali desenhadinho de uma forma muito, muito apagadinha para você quase não ver, né? Então, quer dizer, a vítima da vez agora foi o pobre do Delta, né? Mas enquanto os oficiais da Discovery estavam ali recebendo até as tecnologias novas, né, a nave do Book chegou, né, com a gatinha dele, né, que no primeiro episódio foi chamada de Mágoa, mas agora ela é chamada de Rancor. Como o Rancor para mim é aquele monstro que a gente vê no Retorno de Jedi, né, eu vou continuar chamando de Mágoa, tá, gente? Me deem essa licença poética, por favor, né? E aí o que acontece? O Book deixou um recado, né, para Michael, obviamente, né, dizendo, né, que soube de uma caixa preta que poderia ter informações sobre a combustão. Só que a caixa preta estava num ferro velho, né, lá do sindicato da Cadeia Esmeralda, que é um sindicato oriano, no caso, né? E aí, né, a Michael ela vai mostrar, o Book, né, foi atrás desse ferro velho, né? Só que ele desapareceu e ele programou a nave, né, para voltar para a Federação caso, né, ele sumisse, né? Então a Michael obviamente vai enlouquecer, né? Vai pirar na batatinha, né? E vai querer, obviamente, que a Discovery vá lá a qualquer custo. Mas aí o Saru chegou e falou, não, porque a Discovery está de prontidão para ir para Argent se houver algum problema lá com esse sindicato andoriano que é a Cadeia Esmeralda. Então você não pode, eu não posso pegar a Discovery e ir do jeito que você quer dessa vez, né? O que a Burnham vai fazer? Ela vai fazer uma associação com a Philippa Georgiou, né, no caso, né? Vai pegar a nave do Book e vai escondida com a Georgiou para lá, né? Quer dizer, vai novamente, né, violar a hierarquia, vai novamente desrespeitar as regras do Saru, que vai deixar o Saru muito magoado e com uma alta desconfiança com relação a ela, uma desconfiança tão grande, né, que
era a desconfiança da época da primeira temporada na Shenzhou, né? Ele inclusive conversa sobre isso com a Tilly e a Tilly chega e fala: eu acho que o senhor tem que falar isso, né, pro Almirante Vance, né? Porque é melhor que isso chegue aos ouvidos do Almirante Vance pelo senhor do que não chegar pelo senhor, porque se isso acontecer, né, tanto o senhor, né, quanto a Discovery, né, a tripulação inteira da Discovery vão estar muito prejudicados. E aí o Saru vai ter que, né, entregar tudo lá para o Almirante Vance, né? Mas vamos voltar para a história da Burnham, né? O que vai acontecer? A Philippa vai ficar sacaneando ela, né, dizendo que ela está apaixonada pelo Book. Ela diz que não está apaixonada pelo Book coisa nenhuma. E depois ela, do nada, e o Book, né, começam a namorar, né? A última vez que a gente viu o Book na série, né, eles só pareciam dois bons amigos. Agora os dois estão namorando assim, apaixonadamente, né? Torrencialmente, né? Uma coisa que de repente apareceu do nada, uma tremenda de uma forçada de barra, né? Que para mim não teve nenhum sentido essa forçada de barra aí, mas tudo bem, deixa quieto, né? E aí o que vai acontecer, né? Quando elas chegam, né, ao sindicato andoriano lá, coisa e tal, né? A Georgiou começa a ser extremamente agressiva, né, com o andoriano lá, né, que agora não é o homem branco, né, que ela que é sempre atacado na série, agora é um homem verde, né, coisa e tal, né? E aí o que acontece, né? Esse andoriano aceita, o cara é um mafioso, o cara é um mafioso, membro de um sindicato do crime, um cara extremamente violento e aceita, entendeu? Aquelas torrentes agressivas da Georgiou naqueles diálogos insuportáveis que são a tônica dessa série. É impressionante como o nego escreve mal esses diálogos, entendeu? Nessa série já estamos numa outra autora, numa outra roteirista que está escrevendo, né, esses diálogos extremamente agressivos da Georgiou com o cara, né? E o cara aceita tudo aquilo ali de bom grado só porque a mulher tem dilítio. Tá bom, dilítio é raro na galáxia, mas o cara é um criminoso, entendeu? Um criminoso, um homem machista, misógino, coisa e tal. Escuta a mulher falar um monte de besteira. Eu já ia falar besteira aqui também. Escuta a mulher falar um monte de besteira na cara dele, o cara não faz nada, bicho. Eu não consigo entender isso, cara. Essas coisas não têm a menor lógica, mas segue o jogo, beleza, né? Outra coisa que é interessante de falar também, né? A Georgiou, ela começa a ter umas alucinações lá com um tal de Sam, um cara todo ensanguentado, como se ela gostasse de um cara, né? De repente a alusão àquilo, né, que o Cronenberg falou com ela no episódio anterior, de que ela estava no nosso universo porque ela gostava de um sujeito, né? Isso deve ser um outro mistério psicológico que está aparecendo aí, né? A gente já tem o problema da Detmer que precisa ser resolvido, agora está aparecendo esse problema da Georgiou, né? Vamos ver como é que os roteiristas vão levar isso aí, né, adiante, né? E aí o que vai acontecer? Elas vão ficar lá andando, coisa e tal, né? Vai ter uma referência aos pinos autovedantes lá do episódio de Deep Space Nine Progresso, né? O 14º episódio da primeira temporada, né? Aí vocês deem uma procuradinha lá. E o que acontece? Elas vão começar a andar e acham um Book lá no meio, né? E aí elas fazem uma encenação lá para dar um jeito da Michael ficar sozinha com o Book. Aí eles se abraçam de forma apaixonada, como se fossem namorados há muito tempo, esse negócio todo, coisa e tal. E o Book falou: eu tô com a caixa preta, né? Que na verdade não é uma caixa preta literalmente, né? É só uma coisa no sentido figurado, porque a caixa preta mesmo é um tubinho, né? Parece um tubinho de ensaio. E aí ele fala: tá guardado no meu alojamento lá, entendeu? E aí a gente pega, leva, coisa e tal, né? E aí ele começou a planejar uma fuga, né? Junto com o andoriano lá que teve as antenas cortadas lá pela dona do ferro velho, que é uma mulher chamada Ozira, que inclusive, se eu não me engano, é a tia desse oriano aí, né? Que estava escutando aquele monte de aberrações lá da Georgiou, né? No caso, né? E eles organizam uma fuga, né? Esse andoriano é visto como um pária, né, pelos prisioneiros, né, porque ele tentou articular um plano de fuga, mas depois ele foi, vamos dizer assim, teve as antenas cortadas lá por essa Ozira, depois ele começou a ser o cara que botava uns implantes lá que controlavam a galera, coisa e tal, a galera não gostava muito dele. E vai ser ele que vai organizar o plano de fuga, né, mais outro furo de roteiro, mas beleza, né. E aí o que acontece, né? Você tem uma espécie de cerca, né, de energia, né, que cerca o ferro velho, né? Quem tenta atravessar aquela cerca de energia pulverizado, né?
E aí, para você desligar essa cerca de energia, você precisa pegar um controle que está no bolso, né, da camisa lá do Oriano, no caso, né. E aí a Michael e a Georgiou, elas arrumam, né, um artifício, uma estratégia lá para chegar perto desse cara, né. Elas saem na porrada com o cara, né, não batendo no homem branco agora, mas batendo no homem verde, né. Elas conseguem arrancar o negócio lá e elas apertam, né, para desligar a cerquinha lá para a galera fugir. Aí a galera foge, né. O nosso Andoriano, que se chama Rin, acaba sendo acertado, né, por um tiro lá, né, que antigamente desintegrava todo mundo, agora você só fica ferido, né. No primeiro episódio desintegrava todo mundo, aquelas armas que parecem uma coisa redonda, parece um desentupidor de pia, né, todo aceso ali. E aí o que acontece? Eles conseguem fugir, né? Você tem todo o núcleo de ação aí, né, do episódio aí, eles conseguem fugir, né? Os prisioneiros fogem numa nave, né? A Burnham, a Georgiou, o Book e o Rin, né, esse Andoriano, diante das anteninhas cortadas, fogem na nave do Book, né? E cada um vai para um lado, né? Georgiou explode o ferro velho todo lá, beleza, tá? Então vamos ver se depois isso vai ter uma sequência, né? Porque esse Oriano aí, né, ele acabou fugindo, né? Com o teletransporte, de repente a gente imagina que ele vai aparecer querendo vingança nos próximos episódios. Espero que sim, tá? E aí, o que vai acontecer? Acabou o núcleo de ação, né, do episódio. Agora a gente vai ter um núcleo mais fofo. Que núcleo mais fofo é esse? É o da Adira com Stamets, né? A Adira estava lá bagunçando a engenharia toda, né? Conversando com o namoradinho azul dela lá, né? Que só ela enxerga, né? O Stamets falou, que bagunça é essa, não sei o que, coisa e tal, né? Aí a Adira chega e fala, né? Eu dei um upgrade lá na máquina do motor de esporos. Você não tem que ficar lá preso naquele negócio, com um negócio conectado no teu braço que dói pra caramba, não. Agora eu fiz uma paradinha lá com um gel que você bota a mãozinha, que é bem suavezinho, bem levezinho, né? E eu vou tirar, né, essas paradas que estão aqui no teu braço, né, que você usava para fazer motor de esporos, né? E aí o Stamets ficou feliz da vida com isso, né? Obviamente, né? Ele começou a se identificar muito com a Adira, né? Porque a Adira ela conversava com o namoradinho morto dela, né? E o Stamets também perdeu o Colby, né? O Colby morreu e depois voltou, né? E aí o Stamets acha que ela é uma pessoa muito reservada, muito na dela, coisa e tal, e ele quer ajudar ela a ser mais sociável, coisa e tal. Ele conversa isso com o Colby, né? E o Colby fala, vai lá ajudar ela, coisa e tal. E ficou nisso, né? Nesse episódio, né? Ficou melodramático, mas bem menos do que a gente viu nos episódios anteriores. E aí, esse melodrama, quando é um melodrama mais controlado, né, não é uma coisa muito escrachada, ele é até bom em doses homeopáticas para você, né, construir relacionamentos de personagens. Então, beleza. Até que não foi de todo ruim dessa vez o melodrama, não, né? E ainda teve a cena de ação, né? Agora, o final do episódio, né, é que foi interessante, né, porque o final do episódio foi aquele negócio, né, a Burnham teve que ir lá, né, levar um papo, né, com o nosso Saru, né, e com o nosso Vance, ali no caso, né, para ver qual seria, né, a punição que ela teria por causa de mais um ato de insubordinação dela. O interessante é que antes, né, da Burnham ir lá conversar com o Saru e com o Vance, ela teve com o Book, né, rolou um beijo apaixonado lá no elevador, né, que foi interrompido, né, pelo Lino, né, o Lino inclusive ele foi o alívio cômico do episódio, né, porque ele não sabia controlar o teletransporte lá da Insignia, ele aparecia toda hora, né, em pontos assim chave do episódio, né, foi interessante isso, né, para fazer uma graça, né. E também foi interessante, né, que eles também vieram, né, o Burnham e o Book, né, eles saíram da enfermaria onde estava o Andoriano. Então você imagina a enfermaria um Andoriano na enfermaria, né, da Discovery, né? O Andoriano desaparece. Por quê? Porque a enfermaria da Discovery é toda azul, o Andoriano é azul também, entendeu? Então o Andoriano sumia, né? Ali na enfermaria da Discovery só ficava uma mancha branca que era o cabelo dele, né? E você não conseguia enxergar um Andoriano do direito no meio daquele azul todo, mas beleza. E aí a nossa Burnham vai falar, né, com o Saru, né, e com o Vance, né. O Vance passa ali um esporro federal, né. O Vance falou, você cometeu um ato de insubordinação, você colocou o seu capitão e a sua tripulação em risco,
né? A própria Georgiou tinha falado isso para ela no início do episódio, e ela falou na maior petulância, né? A Burnham falou na maior petulância: eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que me arrepender do que eu não fiz, não sei o que, coisa e tal. Tipo assim, não estando nem aí para a tripulação, que são os amigos que ela ama, né? Pro Saru, que é o cara que ela ama, que ela adora, coisa e tal. Que nem saber, né? Então, quer dizer, ela fica nesse conflito: devo obedecer, mas eu posso desobedecer, mas nessa hora ela não quis nem saber, cara. Não quis nem saber da tripulação, não quis nem saber do Saru. Foi complicado esse negócio, né? E aí o Vance falou isso, né? Você, né, colocou teu capitão em risco, tua tripulação em risco, a Discovery poderia precisar ir a Argett, entendeu? Sem a sua primeira oficial, entendeu? E ela só falando, né? Eu concordo com o senhor, depois com aquela cara de Madalena arrependida lá, né? E ele falou, né? Você só não está presa, né? O Vance falou: você só não está presa porque você salvou vidas, né? E porque esse ato, né? Esse porém, né? Que sempre justifica, né, o que a Burnham faz, né? Foi uma coisa interessante, porque você foi lá, né? Você peitou o sindicato do crime lá, coisa e tal. Você tirou os prisioneiros, você conseguiu a caixa preta lá para tentar entender a questão da combustão, coisa e tal, né? Mas ficou uma parada meio sinistra ali, né? Agora, o grande problema foi que o Vance, né, chegou e falou assim: Saru, você é que vai decidir a punição que a Burnham vai tomar. Eu achava que o Vance devia ter metido ela no xadrez por uns tempos ali, cara. Eu achava. Sinceramente, mesmo ela tendo salvo vidas, mesmo ela tendo conseguido a caixa preta, eu achava que ele devia botar ela um pouco na geladeira ali, né? Seria interessante ele ter feito isso, né? E aí o Saru, né? Saru falando, né? Tô decepcionado, né? Não tem mais confiança, coisa e tal, né? Eu vou te tirar do posto de primeiro oficial e você vai ser só oficial de ciência. Só isso, só. Quer dizer, foi uma punição bem branda, né, pra Burnham, né? A Burnham ainda chegou e falou assim, né? Você tá fazendo a coisa certa, como se ela desse o aval pro Saru punir ela, né? Mas o Saru ficou com a última palavra, dizendo: um dia todos nós vamos encontrar as respostas que procuramos, né? E isso deu uma ferroada final nela, né? Ela ficou lá, né? Querendo chorar, né? Como sempre, né? E aí tira a insígnia dela, né? Quer dizer, ela foi punida? Foi uma punição branda? Foi, mas pelo menos ela foi atingida, entendeu? Por quê? Porque ela ficou bem claro que o Saru falou: eu estou decepcionado e não tenho mais confiança em você. E a falta de confiança que eu sinto em você é a mesma falta de confiança da época da Shinzu, né? Então, quer dizer, ficou essa situação aí. Então, quer dizer, foi um episódio, né, que vocês estão percebendo aí que teve muitas nuances, teve muitas variações, né? Ele foi bom por causa disso, né? Porque você vai ter a questão do Saru, você vai ter a questão do Stamets com a Dira, você vai ter a questão da Georgiou, que pareceu um problema psicológico nela, né? Você vai ter todas essas questões aí, tá? Então eu vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar na Batata Espacial como sempre, e não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, porque essa contribuição de vocês sempre é muito boa, tá? Um abração, eu fui e até a próxima.